Então, boa tarde, gente. Então, vamos iniciar nosso bate-papo. Então, eu escolhi como tema hoje a gente falar sobre desenvolvendo a nossa espiritualidade. Vocês estão escutando bem? Tá para ouvir bem aí? Tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que... Oi? Não, aí você ajuda. Aí você está ajudando. Ele escuta com a alma. Então, primeiro eu queria a gente falar o que a gente entende por espiritualidade. Então, a espiritualidade, a gente pode ordenar ela, talvez, em diversas etapas, né? Uma primeira etapa, talvez, que a gente chama de espiritualidade, inicia através das nossas crenças religiosas. A crença religiosa, né, ela, de certa forma, aponta a direção para a gente, né? É aquela que dá o nosso, qual é o rumo, né? Porque através do conhecimento, através da leitura e através do entendimento mental, aponta a direção. Mas ainda é o começo da espiritualidade. Só o conhecimento, só a leitura, só se tornar um fundamentalista e ficar impondo palavras sobre as pessoas, regras, dogmas, não é ainda uma espiritualidade mais profunda. É a direção, aponta o caminho. E o interessante é que vários estudos científicos, né? Inclusive, eu vi uma reportagem recente de que cardiologistas estão recomendando às pessoas desenvolverem a sua espiritualidade. E isso faz bem para o coração. Isso já é provado cientificamente, que aqueles que só ficam presos ao mundo da matéria, do dia a dia, resolvendo problemas e esquecendo desse lado da vida, acabam tendo mais problemas com o coração do que aqueles que têm alguma espiritualidade na sua vida. E isso é provado. Por quê? Porque o coração, ele pede palavras para ele se sentir bem, o coração se sentir harmônico. Ele pede palavras de generosidade, de compaixão, de perdão. Se a gente não tiver isso no nosso coração, se a gente só viver com ódio, com vingança, reclamando de tudo, reclamando da vida, ódio das pessoas, o coração ele vai tendo problemas. Muito bem. Mas como é que a gente desenvolve essa espiritualidade? Por onde ela começa? Então, o primeiro passo... Sim, aumentar um pouco, né? Estou fazendo muito barulho. Alô? Melhorou? Agora está melhor. Só aumentar um pouco. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver a nossa
espiritualidade, o primeiro é fazer um processo de descoberta. Né? O que te atrai? Né? O que te faz se sentir bem? Né? Você vai procurar locais, né, que praticam, e você vai olhando isso e se engajar e descobrir algo que te atrai, que te faz se sentir bem. Essa é a primeira etapa, é uma descoberta. Muitas das vezes a gente vê, né, os pais, né, impõem sobre os filhos, né, uma crença religiosa. E os filhos são, né, querem que os pais querem que os filhos sigam, né, e impõem sobre eles. Alguns casos dão certo, mas a maioria acaba não dando certo. Né? Os filhos acabam até se rebeliando contra as ideias dos pais, que eles querem ser diferentes. Porque não adianta impor. A pessoa, espiritualidade é algo que tem que vir da alma, do coração, tem que vir lá de dentro. Então você tem que realmente descobrir esse local que te faz e que te se sinta bem. Só a partir desse instante é que você vai praticar. E praticar aquilo que está sendo proposto, que está te fazendo você se sentir bem. Não adianta nada. Não é simplesmente ir para bater cartão e só porque os outros estão mandando fazer, porque se eu não fizer vai criar conflito. Geralmente é por isso, se eu não fizer vai criar conflito, então é melhor fazer porque... Mas isso é muito pequeno, isso aí não vai desenvolver a espiritualidade no ser humano. Porque a espiritualidade realmente a gente desenvolve quando a gente realmente sente algo que está nos atraindo para ali. Então, aí na medida que a gente pratica, né, vai para uma terceira etapa. A vida, né, acaba sempre nos levando para desafios. Acontecem coisas na vida. E nesses desafios é que vem aí um grande teste para desenvolver a nossa espiritualidade. O teste é a gente aprender a quebrar crenças antigas. E esse é o maior desafio. E esse trabalho, né, em algum momento da vida, para quem vem desenvolvendo a espiritualidade, ele vai acontecer. Porque a vida vai colocar desafios para a gente. O que a gente faz quando a vida nos traz desafios? Quando vem alguma coisa difícil de lidar? Onde a gente recorre? Para onde a gente recorre quando vem alguma coisa difícil? Ou a gente recorre para algo, né, sagrado, algo maior, ou a gente vai procurar alguém que a gente se sinta bem e que a gente sabe que vai dar apoio e suporte para aquele processo que está acontecendo. E não adianta, se você não tem essa abertura e essa sensação de que está ali de coração, de que se sente bem ali, você não vai se abrir. E não vai desenvolver e não vai se libertar daquilo que está acontecendo, daqueles desafios que estão surgindo. Muito bem. Agora, espiritualidade a gente não pode... A pessoa pode ser não religiosa, mas ser espirituosa, ser espiritualidade. Então a religião não é
símbolo de desenvolvimento de espiritualidade. A espiritualidade a gente vai desenvolvendo nas nossas relações, como as nossas ações na vida fazem as pessoas felizes à nossa volta, ou as nossas ações na vida deixam as pessoas aborrecidas. Então, olhar para as nossas ações do dia a dia é o caminho para a gente desenvolver essa espiritualidade, porque o desenvolvimento da espiritualidade é a gente se sentir feliz com as pessoas felizes à nossa volta. E não querer que os outros te façam feliz. Essa exigência de que os outros te façam feliz gera conflitos, gera brigas, gera desentendimentos, e isso nunca vai acontecer. Então, o desenvolvimento da espiritualidade é você criar em seu ambiente pessoas que se sintam felizes. Mas como a gente vai desenvolver isso à nossa volta? Como se faz isso? Muito bem. Então, tem alguns passos para a gente tomar, para a gente encontrar essa harmonia perfeita à nossa volta. Eu anotei aqui alguns passos. Deixa eu ver se eu consigo ser bem didático. Bom, o primeiro deles é a gente ter fé e acreditar de que tudo que acontece à nossa volta faz parte de mim e que antes de eu ter vindo aqui na Terra, eu era um ser de luz, um ser espiritual. Eu estou tendo só uma experiência aqui na Terra. Quando eu nasci, eu era puro, cheio de luz. Quando a gente olha para um bebê, né, a gente tem vontade de agarrar ele, é cheio de luz, ele é puro, né? Aí depois de alguns anos a gente estraga ele, mas tudo bem, mas quando ele nasce ele é puro. Então a gente já foi esse ser de luz. Então o trabalho espiritual é a gente voltar a ser essa essência que nós somos. E quando nós nascemos, nós fomos isso. Nós fomos essa pureza, essa beleza. Só que nesse processo, nessa experiência aqui da Terra, tem coisas a serem curadas para você retornar àquela essência e se libertar disso que você trouxe com você. Isso que você trouxe com você foi dado pelos seus pais. Então, os seus pais e a sociedade, etc., te deram uma forma, uma estratégia de atuação nesse mundo. Que essa formação e essa personalidade que foi formada é que a psicologia moderna chama de ego. Então a gente fala do ego, essa personalidade que a gente foi nos dada até os nossos 6, 7 anos de idade, pelos nossos pais e pela sociedade. Mas essa personalidade que nos foi dada, a gente pode se libertar dela e voltar à nossa essência e se libertar de todas as experiências dessa dimensão para a gente ir para uma nova etapa de evolução. Então, o primeiro passo é a gente ler sobre isso, ler sobre esse tema, para a gente ter uma compreensão. Então, leituras sobre o tema espiritualidade é um primeiro passo para a gente
formatado o que eu aprendi até o momento, você vai precisar encontrar a leitura que se adequa melhor à sua linguagem, ao seu momento que você está vivendo. E através dessa leitura, você vai desenvolvendo a sua espiritualidade. Então, leitura é importante. Quem gosta de ler sobre o tema espiritualidade, levanta a mão. Todo mundo gosta. Genial, isso é ótimo. Muito bom, esse é o primeiro passo. Muito bem. Um outro passo que já é um pouco mais difícil, que muitos esquecem de fazer, é interessante para a nossa consciência a gente criar um local sagrado, né? Tipo um altarzinho dentro de casa, né? Pode ser no jardim, pode ser onde for que seja, mas esse local sagrado, ele é interessante a gente ter em casa porque ele sempre vai remeter a gente para esse local que é inatingível, vamos dizer assim, que não é aquilo que a gente está acostumado do dia a dia, que é aquilo que está além da nossa compreensão do dia a dia. E esse altar, gente, pode ser composto por coisas que te tocam o coração, aquilo que você sente bem. Pode ser fotos dos seus ancestrais, fotos de santos, coisas da natureza, né? Fotos de animais, o que for. Mas é aquilo que você olha e te lembra do que você tem no coração. E que é esse local sagrado que a gente deve permanecer e viver. E a gente tem que aprender a trazer a energia para esse ponto, no coração. Só que isso a gente não faz de uma hora para outra. A gente tem que viver um processo e um aprendizado para que essa energia venha e fique aqui, e permaneça aqui. Uma hora ela vem, outra hora ela desce, uma hora ela vem, outra hora ela quebra. Né? A gente fica nesse vai e vem aqui. Então, para ela se manter aqui, né, existe, tem que passar por um processo. Muito bem. Bom, uma vez que você leu, né, uma vez que você criou um local sagrado, né, não adianta a gente também ficar só na leitura. A gente tem que colocar em prática. Né? Ah, eu li que é dando que se recebe. Vamos colocar em prática? Vamos experimentar que é dando que se recebe mesmo? Vamos botar em prática. Será que se eu der eu vou receber também ou esse é papo furado? Tem que colocar em prática para você sentir e realmente vivenciar isso. Não adianta o outro falar que é dando que se recebe uma lição de moral. Não, a gente tem que colocar em prática e realmente chegar à conclusão que é dando que se recebe. Então, tudo que a gente lê, né, a gente tem que começar a praticar e experimentar. Senão, ficou perdido. São palavras perdidas. Muito bem. Então, na medida que a gente lê, na medida que a gente pratica, né, experimenta, né, a gente vai começar a nos observar a nós mesmos. Vai começar a vir uma observação. A gente vai perceber quando vem um conflito, a gente vai perguntar qual é a minha participação nesse conflito, por que surgiu esse conflito? Por que eu estou criando esse conflito e alimentando esse conflito? A gente vai ver como tem uma criança dentro de nós, uma criança, né, cheia de feridas. E se essas feridas a gente não quiser olhar para elas e curar elas, a sua vida vai ficar
pequena, travada, aprisionada. Por isso que a gente se fala, né, que a gente vive numa prisão, todos nós. Porque a gente tem medo das nossas feridas. A gente não quer curar elas. Então a gente fica com medo e cria à nossa volta um ambiente de medo. E esse ambiente de medo limita as possibilidades da sua vida. Então, observar as nossas ações, fazer um trabalho de autoquestionamento e se perguntar o porquê que eu estou criando conflito, por que eu estou com medo? Estou com medo de quê? O que eu tenho medo de mim mesmo? Porque é algo que você está com medo de você mesmo. É algo que está lá dentro da sua alma, que está uma ferida, que a vida sempre vai te desafiar nessas feridas, que a gente quer deixar debaixo do tapete. Mas deixando essa ferida debaixo do tapete, ela vai acabar dominando a sua vida. Então você vai viver em cima da ferida. Em vez de trazer essa ferida à tona, amar essa ferida, transformar ela, deixar que ela passe, o amor vem. Então, quando a gente cura uma ferida, é inacreditável como a vida se torna mágica, se torna desbloqueada. Aí coisas novas acontecem na nossa vida. Muito bem. Mas como é que a gente vai curar essa ferida no momento da intempéries da vida, né? A vida está... Como é que eu vou curar essa ferida? Impossível, né? Porque está numa confusão, você está ali no meio daquela confusão, não tem como. Muito bem. Então, existem formas de se fazer isso. Você pode fazer através de ajuda com outras pessoas que podem te ajudar a curar essa ferida, a entender essa história, uma maneira fazendo terapias, né, procurando ajuda. Outra forma é você se auto-enfrentar. Mas para você se auto-enfrentar, você tem que ter uma maturidade, você já tem que ter lido bastante, né? Você tem que ter muita fé no processo daquilo que você leu, acreditar naquilo, né? E ter uma alma com força que você, e coragem, porque aí vai ter que vir uma coragem. E a coragem vai vir, quando eu falo coragem, vem do coração, né? Agir do coração. Tem que ter uma coragem, eu vou enfrentar. Mas para enfrentar, você vai ter que dar algum tempo para você vai ter que ficar em silêncio com você. Por isso que muitos recomendam no caminho espiritual, da espiritualidade, ter um tempo em silêncio. Se a gente não der esse tempo em silêncio conosco, não tem como se desenvolver a tua espiritualidade. Ela vai ficar naquele patamar que você, eu vou até aqui e vou ficar aqui. Não quero ir além disso. Então não vai mais adiante. Então a prática do silêncio, você ter um tempo com você, né? Como é que você pode ter um tempo com você? Pode caminhar na natureza, né? Você pode fazer técnicas e práticas de meditação que existem disponíveis, aí muitas maneiras, né? Como eu posso aquietar a minha mente? Como é que eu posso ficar em silêncio e me aquietar, né? Então existem várias técnicas de meditação que ajudam nesse sentido, né? E existem também muitas ferramentas holísticas e terapias holísticas que também ajudam nisso, né? Hoje você tem
terapia com as mãos, tem reiki, tem cristais, tem florais, tem cromoterapia, tem barra de axis, theta healing. O que não falta são terapias holísticas. À nossa disposição, escolha aquela que você sente no coração que foi atraído, que te fez bem, né? E usa como ferramenta para a sua quietude, para o seu autodesenvolvimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Na medida que a gente vai desenvolvendo espiritualmente, você vai tendo mais força interna. Então, depressão, essas doenças que a gente vê, estresse, desânimo, isso vai tudo ficando para trás. Não vai mais te acompanhar na vida. Pode ter certeza. Porque você começa a ter mais, você começa a ver mais beleza na vida. Você começa a sentir mais responsabilidade perante tudo que acontece à sua volta. E você começa a ver harmonia na sua vida. E começa a ver pessoas felizes à sua volta. Começa a vir abundância e prosperidade para a sua vida. Entendam por abundância e prosperidade, não é dinheiro no bolso, gente. Só, faz parte. Mas não é isso. Abundância e prosperidade é abundância nos relacionamentos. É a saúde. Fica melhor, você se sente melhor, fica mais saudável. A vida flui. Você não precisa ficar correndo atrás das coisas, as coisas vêm até você. Você não precisa ficar lutando na vida, achando que tem que lutar na vida para poder receber amor. Num nível mais elevado, na medida que a gente expande a nossa consciência e vai desenvolvendo a nossa espiritualidade, a gente vai entrando em sintonia com o amor maior. Esse amor maior está aqui, presente. Nós é que temos uma mente pequena que não nos sintonizamos com esse amor maior. Então, a gente faz com que a vida se torne uma luta. É a nossa mente que torna a vida uma luta. Eu gosto muito de dar um exemplo da natureza. Se a gente deixar a natureza simplesmente fluir, não tocar nela, o que vai acontecer com aquela natureza? Ela vai prosperar, ela vai criar, ela vai se desenvolver, vai criar um bichinho para ajudar o outro bichinho, um vai colaborar com o outro, né? E ela vai prosperando. E como é que isso acontece? Na natureza acontece, mas na nossa vida não acontece. Nós não fazemos parte da natureza. A natureza é uma coisa divina, mágica. Nós não somos. Nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza. E nós podemos criar na nossa vida abundância e prosperidade se a gente se sintonizar nesse amor maior. E esse amor maior a gente se sintoniza na medida que a gente vai curando as nossas feridas infantis. Os nossos comportamentos, muitas das vezes, se a gente observar na medida que a gente vai amadurecendo, né, e olha para eles, a gente vai acabar morrendo de rir das nossas atitudes
né? Como são infantis, cara. Quer dizer, eu fazia isso, agia dessa forma, por causa disso, eu estava com medo disso. Bastava eu conhecer isso, transformar, amar, e acabou o problema. Solucionou. Não precisa fazer um drama da vida. Então a gente acaba fazendo um drama da vida por coisas que podem ser curadas assim, em 10 minutos, 15 minutos. E a gente carrega 10 vidas, 20 vidas, 30 vidas, uma coisa que a gente pode curar em 10 minutos, 15 minutos. E aí fica carregando isso, cara, anos, gerações e gerações. Ainda leva para o espaço bastante para os filhos, aí os filhos também repetem, e vai. E fica um negócio pesado, parece que é uma cruz enorme. Se a gente tomar consciência disso, e a gente assumir uma autorresponsabilidade pela nossa vida, acabou esse programa aí da escassez que a gente está vivendo aí nesse planeta. Nós estamos vivendo esse programa da escassez porque a humanidade está com medo um do outro. Não existe escassez. Escassez é uma coisa que foi colocada na nossa mente, porque um quer dominar o outro, um quer ser maior do que o outro. Então, nesse processo de competição e de briga, um querendo se arrogar maior do que o outro, vai gerando todos esses conflitos, as fronteiras, as barreiras, né, as divisões e separações. Só que a gente não vai resolver o problema do mundo. Qual o problema que a gente pode resolver? O nosso. O mundo é mundo. Eu vou resolver o meu. E isso não é egoísmo. Por que não é egoísmo? Parece que é egoísmo, mas é a coisa mais sagrada e mais divina que cada um de nós pode fazer pelo planeta e pela humanidade. Porque na medida que a gente trabalha o nosso ser individual e a gente faz essa cura individual, é uma bomba atômica de amor do planeta. Então, uma cura é uma bomba de amor, porque você vai estar curando não só a si, mas gerações passadas e futuras. Então é um efeito, é uma bomba de amor. E o que precisa para isso? Né? É um passo, é ter a coragem, é de assumir essa autorresponsabilidade pela vida. Então, se tem dramas, tem conflitos na sua vida, vamos olhar para eles e olhar que eu sou responsável por isso. Não, se veio a mim, não posso dizer que não é meu. E se é uma vítima, você aí se coloca na posição de vítima. Ah, eu não mereço. Aí fica naquela, se vitimizando. Então, esse papel, toda pessoa que se vitimizar vai ter um tirano do outro lado, na outra ponta. Porque ela vai precisar de um tirano. Não tem como. É um jogo. Esse jogo, enquanto a gente está nesse nível de consciência, vai ter sempre o jogo do positivo e do negativo, da dualidade. Sempre vai ter esse jogo. Para sair desse jogo, a gente tem que olhar profundamente os apegos que a gente tem para ficar nesse jogo. Por que nós estamos apegados a que a gente não quer abrir mão para continuar nesse jogo? Você já deve ter ouvido falar que tudo isso aqui é uma ilusão.
Todo mundo já ouviu falar que esse jogo da vida é uma ilusão? Grandes mestres já falaram isso. Tudo isso aqui é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque não representa o que nós somos na nossa essência. Por isso que é uma ilusão. É uma criação mental, ilusória. Mas não é o que nós somos na nossa essência. O que nós somos na nossa essência é aquele bebezinho que nasceu puro. Veio ali cheio de luz. É aquilo que nós somos na essência. Cheio de curiosidades, uma capacidade mental de aprendizado enorme. Né? Um bebê, ele aprende numa velocidade enorme. Ele consegue aprender 3, 4 línguas assim, né? E agora, né, na nossa idade, se a gente for para aprender uma nova língua, é uma dificuldade. Então, a capacidade mental é enorme. Então, é isso. Eu vou deixar fazer pergunta. Então, quando a gente volta e desenvolve a nossa espiritualidade, a gente vai se purificando, novas inteligências vão surgindo dentro de nós. Essas inteligências são amplas, são visionárias. Então, Jesus teve vários insights e várias visões. Há 2000 anos atrás, palavras profundas. Você colhe aquilo que você semeia. Né? Esse reino, o reino será herdado, a terra será herdada pelos mansos. Então, isso é uma visão, quando ele fala que a terra será herdada pelos mansos, porque a Terra também está no processo evolutivo. O planeta Terra está em conexão com outros planetas, com o cosmos, com tudo. A Terra não está estagnada, então tem muita coisa acontecendo. Então está tudo se movimentando e nós estamos conectados com todo esse movimento. Então, nesse processo evolutivo, né, aqueles que não desenvolverem a sua espiritualidade, em algum momento haverá uma separação, o que Jesus falou, né? Só que ele sempre falava na linguagem de agricultores, ele usava a linguagem dos agricultores, porque ele falava para os agricultores. Haverá uma separação do joio e do trigo. Em algum momento vai haver essa separação. Né? Isso não quer dizer que, a nível cósmico, né, um lado é pior e o outro lado é melhor. Porque no nível cósmico, no nível, podemos usar a palavra Deus, nessa conexão maior, não existe partido, não existe aquele que é melhor e aquele que é pior. Existe espaço para todos. Assim como tem espaço para barata, né? Existe espaço para os insetos, aqueles mais peçonhentos, tem espaço para tudo. E todos têm o seu papel, e sua consciência, e a sua missão, e o seu propósito. Então, na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade, a gente também vai criando um propósito dentro de nós. E quando entra esse propósito na nossa vida, não tem como a gente ficar depressivo, a gente ficar mal, a gente ficar de mal com a vida, reclamando das pessoas. Então, você quer fazer uma pergunta? Passa o microfone para ela. Com relação a essa questão do bebê, você fala que ele nasce puro, mas nós somos seres que nós já trazemos várias vidas, né? Isso. Então, assim, eu penso assim, um espírito de evolução, e às vezes a gente encarna um espírito, às vezes, cheio de problemas, um espírito... Vou explicar. Tá. Ele nasce puro, mas ele nasceu para receber um monte de imprints dos pais e da sociedade. Porque ele tem coisa, ele ainda não é o espírito liberto, a alma dele não está liberta. Ele não se libertou. Mas quando ele nasce, é a essência.
Mas se ele nasceu, é porque ele vai receber coisas que ele escolheu receber, ele escolheu aquele pai, escolheu aquela mãe, ele vai receber aquele programa, né? E aí ele vai trabalhar aquilo para se libertar depois. Mas quando ele nasce, é puro. Mas se ele nasceu, ele vai receber aquele programa. Porque ele escolheu receber daqueles pais, daquela mãe, aquele programa. E aquele programa ele vai ter como missão e como propósito se libertar dele, de acordo com as escolhas. Né? Ficou claro? Ele nasceu puro, ele vai receber um programa. Quando ele nasce, ele nasceu puro, não tem nada. Ele nasceu, não tem nada, ele não tem problema nenhum, a mente dele está totalmente aberta para receber tudo. Sim, ele traz, mas ele vai receber essa formação do ego. Ele não tem ego. O bebê não tem ego ainda. Ele não sabe. Ele não sabe ainda. Ele vai depois descobrir que trouxe. É depois que ele vai descobrir que trouxe. Mas quando ele nasce, ali ele não tem ego. O bebê não tem ego, não tem nada. Ele é totalmente aberto. O trabalho espiritual é a gente se libertar desse ego que foi impresso pelos nossos pais até os nossos 6, 7 anos de idade. Essa é a libertação. E na medida que a gente vai se libertando dessa personalidade, dessa estrutura que nos foi colocada, novas inteligências surgem. Então aquela inteligência do bebê que a gente vê, ela também vem a nós. Ou seja, você não precisa ficar correndo atrás de nada. A abundância e a prosperidade vêm até você. Você não precisa lutar, porque você se conectou com um amor maior, se sintonizou com esse amor maior. Isso é viver sem medo. Viver sem medo e sem desejos. Você simplesmente vive o momento presente, aquilo que lhe é oferecido naquele momento. 100% no momento presente, no aqui e agora. Isso é desenvolver a espiritualidade. Em vez de a gente ficar falando sempre do que vai, se eu fizer isso, vai acontecer isso e aquilo, ou ficar falando do passado, porque no passado era assim. Não, vocês não projeta nada para o futuro, não fala do passado. O momento agora é esse. O que eu estou recebendo desse momento, aqui e agora? E viver intensamente aquele momento no seu ser total, na sua plenitude do seu ser. Se entregar completamente à experiência daquele momento presente. É difícil? Sim. No começo é difícil. No começo é difícil. Porque a gente tem medos internos, expectativas, né? Espera algo do outro. Né? Mas para desenvolver essa experiência e não esperar nada do outro, é algo que você tem que estar 100% se amando. Tem que ter um amor próprio, desenvolver esse amor próprio. E esse amor próprio, a gente só desenvolve ele amando aquelas coisas que a gente não gosta dentro de nós. A gente tem que descobrir aquilo que a gente não gosta dentro de nós, trazer à tona e aprender a amar aquilo. Na medida que a gente traz à tona, ama e deixa ir, sem apego, sem nada, simplesmente ser. A vida vai te trazer coisas inesperadas, mágicas. O amor vai vir até você. Aquilo que talvez você acha que era a sua vida, que estava apegado àquela vida, na medida que você se transforma,
as coisas se vão e entram as novas. Então, quem desenvolve espiritualidade deve estar preparado também para mudanças, aceitar mudanças. Quem desenvolve espiritualidade aceita que as coisas terminam e entra o novo. Se a gente não deixar que as coisas terminem, como é que o novo vai entrar? O novo não entra. Aí a gente tem que se perguntar, se a gente não quer deixar terminar, né, deixar ir, do que eu tenho medo que eu não deixo ir? O que eu tenho medo de mim? Aí a gente tem que se perguntar. Olhar para essas coisas, né, de que a gente tem medo, olhar para essas feridas, trazer à tona, curar, e a vida vai seguir em frente. É olhar a vida com maior autorresponsabilidade. Não esperar nada de ninguém, do outro. O outro jamais fará você feliz. Esqueçam, se vocês acham que o outro irá fazer você feliz e ficar vivendo a sua vida cobrando e fazendo cobranças do outro, fazendo com que o outro se comporte da maneira que você quer que ele se comporte, quer que ele seja, jamais te trará felicidade, alegria, beleza. Sua vida vai acabar sendo conflituosa, com energia baixa, porque exige muita energia para você mudar o outro, não é querer que o outro seja... A vida sendo uma luta, você gasta muita energia, né? É muita energia se vai, né? E nesse processo de você gastar muita energia, você não vai ter energia o suficiente para você poder ficar com você mesmo, se olhar e fazer as curas que você precisa fazer. A gente só consegue se curar se a gente tiver energia. Sem energia, não tem. Se a gente estiver doente, a gente fica doente porque a energia baixou. Quando a gente fica doente, não tem energia para nada, né? Acabou. Aí a gente tem que se curar daquela doença, né, para poder voltar à tona. Então, eu vou deixar aqui um espaço para perguntas. Então, eu dei assim uma introdução. Se alguém quiser perguntar alguma coisa nesse processo, as dificuldades que tem. Tá tudo bem, então, gente? Eu vou perguntar uma Sim. coisa. Então, pega aqui. Você falou da criança que ela nasce preparada só para uma única finalidade. Ela está viva, tem a mamãe, tem o papai, tem tudo. Agora me diz uma coisa. Essa criança, ela sabe, ela conhece alguma coisa, por que ela está ali? Ela se lembra de alguma coisa? Ou não? A mentalidade dela, como é? Me explica, que eu gostaria de saber disso. Vamos lá. Então, tem casos e casos, né? Tem crianças, né, que têm vivências extraordinárias. A gente tem histórias, né, até pesquisadores, né, de crianças que sabem que colocaram ela no lugar, né, mas ela fica com uma memória de uma vida passada e ela está ali com aquele pai e com aquela mãe, mas ela diz, vocês não são meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe não são vocês. Ela cria problemas naquele lar, né? E aí os pesquisadores, alguns, né, foram estudados alguns casos, e de que realmente pegaram aquela criança e levaram para o local onde que ela estava vendo aquele local e etc. E aquela vida passada realmente existiu e que ela morreu por algum trauma ou morreu afogada. Eu não sei as histórias, né? Eu lembro de uma que era kamikaze. Ela Que era lembra de, tipo, do avião
quando caiu, ela e aí fica fica registrado isso. E quando vai ver a história, realmente bate. Aquela criança existiu, aquela história aconteceu. Etc. Então, tem crianças que ficam com esses registros traumáticos e trazem para essa vida. Então, existe isso. Né? Muito bem. Agora, o propósito, né, é um amadurecimento. Isso é um processo, é um amadurecimento de alma. Então, ela vai crescer de acordo com o que a alma pode, vai ensinando gradualmente. Não existe assim você pegar uma criança lá do jardim de infância, bota ela para a faculdade. Não tem como. Né? Então tem que passar por diversas etapas de amadurecimento. Então, a gente está no processo de amadurecimento. Né? Agora eu te digo uma coisa, a gente vê essas crianças de hoje estão amadurecendo cada vez numa velocidade inacreditável. O amadurecimento de alma está bem acelerado, muito acelerado. Eu me lembro quando eu era criança, não tinha essa visão que as crianças de hoje têm, né? Então está tendo... Eu vi os meus filhos nascerem e não abri o olho em menos de 10 dias. Então está vendo. Ficava com os olhinhos tudo fechados. Então está havendo um processo de aceleração. Agora a criança já nasce com o olho aberto assim, ó. Então está havendo um processo. Já sei que já está. Então o que vai, a gente pode, né, o que eu percebo, né, e que a ciência também ajuda nisso. Na medida que a gente tiver uma massa crítica de pessoas, maior número de pessoas, tendo um processo de autorresponsabilidade, fazendo um trabalho de autoconhecimento, de se autodescobrindo, né? Assumindo realmente a responsabilidade por aquilo que está acontecendo à sua volta, né? Vai se criar compaixão no planeta, né? Vai se harmonizar as relações, né? Vai se criar essa massa crítica, né? Então vai ficando cada vez mais fácil. Eu também acho. Né? Então, o que vai acontecer? Até nas relações homem e mulher, né? Na medida que os dois assumem a responsabilidade, né, por se autoconhecerem, imagina uma relação entre um homem e uma mulher que assume, quando tem um conflito, ambos se perguntam o porquê que está acontecendo aquele conflito, por que eu estou com medo disso, por que eu estou com medo daquilo, e aí amadurece a relação. Não fica infantilizada, não fica aquele joguinho de poder, né, de quem vai sair ganhando da situação. Né? Na verdade, esse jogo, né, de conflito e de um querer ferrar o outro, de brigar e um de querer se dar bem em cima do outro, ambos perdem. Ambos perdem. Não tem como. Né? O ganha-ganha é quando a gente olha de uma forma mais profunda daquilo que está acontecendo naquela situação. Aí é um ganha-ganha. Então, olhar a vida com um olho mais profundo. Não simplesmente ficar no conteúdo e na historinha do que está acontecendo, na superficialidade. A superficialidade é nada. A historinha é uma ilusão. Não é a essência do aprendizado. A gente tem que se perguntar o porquê que se criou aquela situação de conflito, onde não está havendo harmonia, não está havendo abundância, só está havendo infelicidade para todos os lados. Né? Então, a gente não vai resolver os problemas da humanidade, mas você pode resolver os problemas da sua vida individual. Da sua vida individual, você é 100% responsável por tudo que acontece à sua volta. A pessoa Ao tem dos que outros. observar bem as coisas. Jesus falou, tem uma frasezinha do Jesus de 2 palavrinhas chaves, há mais de 2000 anos atrás. Orai e vigiai. Vigia. Orai e vigiai.
que ele simples. quis dizer com aquilo? A gente está em oração, meditação, silêncio e em vigia. Na verdade, é isso. Esse é o trabalho, esse é o desenvolvimento espiritual. É uma beleza. Simples. Simples. Quando você fala assim, que 100% somos nós, né? Aí eu pensei numa situação, por exemplo, se for uma mãe, ela tem um filho, que fica com amor e que o filho age como um psicopata, né? E aí ele faz coisas terríveis e essa mãe sofre com isso. Como que é isso, né? Diante de uma situação dessa, como que uma pessoa vai ser feliz diante de uma situação, né? Então, vamos lá. É um estágio. Né? É um estágio de desenvolvimento. Né? Então, uma mãe que teve um filho psicopata, provavelmente ela tem que se perguntar a história, né? Você está vendo só a situação numa ponta, né? A gente não sabe o que está rolando aí na ancestralidade toda. O que levou? Ela tem uma responsabilidade. Lógico que tem. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Então, esse drama, você está olhando só uma pontinha, mas tem por trás aí de uma ancestralidade, vítima. A gente não sabe o que está aí por trás. Então, ela só vai ser feliz quando ela realmente olhar para essa responsabilidade, querer encarar e fazer a cura, e para que isso aí não se repita mais. Curar é o DNA. Então, a cura, quando a gente faz a cura energética, a gente está curando o código genético. A gente mexe no DNA. Agora, essa cura, ela é uma coisa assim. Só que ela não vai resolver de um dia para o outro. Não é uma cura assim. É um processo, É. pode demorar muitas vidas. Pode levar muitas vidas. Óbvio. Tem muita coisa. Se olhar o que está aí debaixo do tapete, é muita coisa. Então, a energia é gradual. Você não pode transformar o seu campo energético de uma hora para outra. Você explode. Recebe muita carga energética. Você não tem como. Você recebe um raio na tua cabeça. Você não aguenta um raio na tua cabeça. Né? Então, quando você vai trabalhando com energia, cura energética, você vai mexendo no seu corpo sutil. Então, você vai transformando. Sai uma coisa, entra outra, sai escuridão, entra luz, aí vai se transformando, se ajusta, vai se ajustando. E sua consciência vai expandindo. E aí, a sua família deixa de ser só aquela sua família próxima e a sua família vai aumentando. Vai criando abundância nos relacionamentos, prosperidade e amor nessa vida. E é um processo natural, não tem esforço. Sim. Rodrigo. Quer dizer, não tem esforço no sentido de luta. Né? Quando eu falo esforço, é um trabalho de simplesmente ser. Você não precisa lutar, você precisa ser. Mas ser um ser total, integral. Totalidade. Mais alguma pergunta? Dizem não, é real. Está escrito, é real. Que a pessoa, quando nasce, se esquece totalmente da vida, da outra vida que passou, que viveu, né? Ela vem muda, ela vem completamente sem noção do que ela foi, do que ela fez, né? Então, a gente cria véus. Então, esses véus é a estrutura do ego. Na medida que a gente vai se limpando, se purificando, em algum momento a gente vai acessar o que os yogis, né, chamam de registros akáshicos. Esses registros akáshicos, está tudo registrado. Então você tem acesso a tudo. Mas para você ter acesso a tudo, você tem que amadurecer internamente, de alma,
Então vai chegar o que eu quero fazer a pergunta. Eu iniciei com essa pergunta porque eu queria chegar aos finalmente, a pergunta real. Como é que depois que você toma essa noção assim, espiritual, que você se forma, a sua mente fica aberta para o conhecimento e tal, aí você vai começando tudo que acontece ao seu redor, você vai colocando as pedras, uma pedra com a outra. Aí você vai encontrando as respostas para tudo. Isso está acontecendo comigo. Está me entendendo? Por exemplo, eu sei, estou sabendo de coisas hoje, que quando eu cheguei aqui, eu era completamente leiga. Você vai amadurecendo, vai Eu crescendo. não sabia nada. Quer dizer que hoje eu já sei, já tem momentos que eu sei até Vai cair na ficha. o que é que eu fiz em outra vida passada. Eu já estou sabendo fazer isso. Então, isso é Por quê? pode ter acesso. Pelas minhas atitudes, pelas coisas que acontecem comigo, pelas coisas que acontecem com a minha família. Isso aí. Então, eu só tenho a dizer uma coisa. Cada dia que vocês fazem essas palestras, eu acho isso muito importante. Eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa. Você se descobriu o que você é realmente. É isso aí. Que até hoje ninguém sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada. É isso aí. Não, pode deixar, pode deixar. Entendeu? Isso é uma coisa É maravilhosa. isso aí. Muito bem. E eu estou muito feliz É isso aí. por isso. É muito bom, porque na medida, eu me lembro, às vezes, eu li algum livro, né? Aí sabe quando aquele livro, a gente lê aquele livro mexe internamente com a gente, bate, né? Falou a coisa que está precisando ouvir e que é isso, porque mexeu internamente, né? Então a gente observar isso, né? Aí cai a ficha, e aí você começa a botar em prática também aquilo que você leu e que te complementou. Não adianta só ler e não botar em prática. E não saber. E não botar, tem que experimentar, tem que ir. Né? Então eu só tenho a agradecer. Então, A vida passa a ter outra coisa. um dos aspectos também do desenvolvimento da espiritualidade é a gente desenvolver esse sentimento de gratidão perante a vida. E o mais difícil né? Vou usar outra palavra de Jesus também, né? Também falou isso há mais de 2000 anos, né? Dê a outra face ao inimigo. É difícil, hein? Então, imagine, esse que é o belo do desenvolvimento espiritual, daqueles que mais nos incomodam, que está tendo a coragem de incomodar a gente, ter um sentimento de gratidão que ele está trazendo à tona algo que você desconhecia dentro de você. Porque aquele está tendo a coragem de mostrar algo que está dentro de você. E se você, em vez de separar e quiser jogar ele, aí você está deixando de ter uma oportunidade de se autodescobrir. Então, é uma oportunidade que você está tendo de olhar para aquilo, ele está trazendo algo que me incomoda. Se está vindo a mim, é porque eu suporto, senão não estaria vindo a mim. Então está vindo. Caramba! Gratidão que está me mostrando isso. Ou seja, pode estar trazendo sentimentos que você nega dentro de você. Pode estar trazendo raiva. E aí você nega a raiva dentro de você. Se você negar a raiva dentro de você, para onde vai essa raiva? Para onde ela vai? Para onde vai a raiva que a gente nega? Vai para as células, vai para o corpo, você vai se adoecer, vai ter um câncer, o teu fígado vai para o beleléu. Vai ficar dentro de você aquilo ali. Você acha que a raiva não vai ficar lá te corroendo? Se esconde
ali na caixa craniana e Então, mata um dos neurônios. Então, tem que aceitar essa Isso raiva. aí. Tem que aceitar ela. Eu tenho raiva. E agradecer. Ainda bem que você está trazendo essa raiva, eu tenho que me libertar dessa raiva. Pura verdade. E existem técnicas para você se libertar da raiva. Vocês podem socar um travesseiro, né, quebrar um prato, alguma coisa, entendeu? Não precisa projetar essa raiva em cima do outro. Você aceita em mim essa raiva, agradece, mas solta ela. Grita, esperneia, chuta, né? E pronto. E vocês vão ver que uma raiva, ela vem e ela não vai ficar. É só uma energia. Passa, agradece a experiência. Poxa, conheci minha raiva, é isso. So what? E daí? Aí não, a gente fica com... Vem a raiva, a gente fica alimentando aquela raiva e fica falando como é que aquela pessoa fez, fica reclamando, tentando deixar a raiva debaixo do tapete. Tentar dominar a raiva racionalmente e mentalmente. Não é isso. Então, o desenvolvimento espiritual não é ficar dominando e controlando um ao outro e arrumando um esqueminha, né, uma bíblia nova de comportamentos, de como a gente não ter emoções e deixar tudo lá, tudo perfeito, que nem, né? Então daqui a pouco a gente vai achar que o computador vai resolver todos os problemas da humanidade. Vamos botar um chipzinho no nosso cérebro, né? Acabou, é assim, todo mundo perfeito, todo mundo controlado, chipado. Esse é o caminho do ser humano, a evolução dele? A gente se entregar às máquinas? Já se fez até um filme sobre isso. Já se tem até um filme sobre isso. Então, a minha Então, pergunta pode ser um pouquinho nessa direção. Sim. Tinha duas, tinha uma anterior. Então, nesse mergulho interno, então, é uma autoaceitação de quem somos? De quem somos. É uma e na medida que você vai aceitando e vai desbloqueando essas energias que te deixam tensas, presas, a gente pode chamar de dimensão, vamos usar esse termo mais científico, nós estamos vivendo essa terceira dimensão. Então, já cientificamente aprovado que existem várias dimensões. E a nível até de consciência, do nosso ponto energético, né, a gente já viveu a primeira dimensão, que é o chakra raiz, lá bem a nível de ameba, né, de sobrevivência. Aí fomos evoluindo em nível de consciência, fomos para a segunda dimensão, que é o segundo chakra em termos evolutivos, onde a gente vê a fertilidade, a agricultura, né? Nessa era, nesse período que a gente foi crescendo, e hoje nós estamos vivendo aqui a terceira dimensão, que é a parte de poder e controle de uns sobre os outros. Né? Então a gente está nesse processo de aprendizado para a gente ir subindo para a quarta dimensão e a quinta dimensão, que é o coração e a garganta. Então a gente está caminhando nessa evolução até de nível de consciência, porque a consciência está toda refletida no nosso centro, como se fosse uma rede. Então estudos mostram, né, que nós temos todo um corpo sutil, todos conectados numa rede da vida. Então, na medida que a gente vai trabalhando essa energia, vai se purificando, essa energia vai circulando dentro de nós. E ela vai circulando, ela vai saindo de bloqueios energéticos, ficam presos aqui, liberam, e a energia sobe. E com o tempo, na medida que você vai expandindo, a energia vai ficando aqui em cima. Ela sai daqui de baixo, ela vai subindo. E ela fica aqui. Então, nesse processo de autoaceitação e de amor, a sua família vai aumentando, porque você vai entrando na rede da vida e vai se conectando e vai expandindo e vai jogando bombas de amor na rede. E é um processo lindo, belo e natural. Minha outra pergunta, né? Essa foi muito profunda mesmo, essa espiritualização, esse desenvolvimento da espiritualização em uma sociedade ainda materialista, onde o ter se sobrepõe ao ser. Como... Então, você não vai resolver os problemas da humanidade, do planeta.
Mas você pode ser um exemplo. A gente só muda através de exemplos. Não tem outra maneira de mudar. A gente pode esquecer, querer mudar, escrevendo um livro, e você escreve um livro, mas não pratica aquilo que está escrito no livro. Não vai adiantar nada. Né? Existe um monte por aí. Então, não precisa nem escrever livro. É através do exemplo. Então, a gente faz a nossa parte. Cada um faz a sua parte. E não se preocupe, porque cada um que está fazendo a sua parte é um efeito enorme. E ainda te digo, há uns 10, 15 anos atrás, espiritualidade nem se falava. Há 10, 15 anos atrás, a gente só conhecia a religião. Não se falava nesse termo espiritualidade. Então, a gente está em 15, 20 anos, esse desenvolvimento do ser, de ter ser, está crescendo numa velocidade enorme. Vai atingir o seu ponto em algum momento. Né? Meditação, essas coisas assim, era coisa do Himalaia, né? De caverna, não era uma coisa de estar em escolas. Né? Então está crescendo muito. Então é uma coisa que a ciência também já está comprovando, está ajudando nesse processo. Então é uma questão, né, do momento certo. Então está havendo as mudanças. E a juventude já está vindo com uma outra visão. Então está acontecendo da maneira certa. Então a gente tem que se preocupar com o nosso mundinho, né? A nossa vida. É o suficiente. Então é isso, gente. Então eu espero, né, que depois desse papo, né, a gente consiga seguir o exemplo dos girassóis. Você sabe como é que os girassóis vivem? Quando você vai num campo de girassóis, né, é abundante e próspero, naquele amarelo enorme, né? E por que eles são abundantes e prósperos, os girassóis? Porque quando tem luz, todos vão para a luz, né? Aí os girassóis olham para a luz. E no momento de escuridão, quando a coisa está preta, o bicho pega, os girassóis olham para o chão? Não, eles não olham para o chão. Eles olham um para o outro e doam energia um para o outro. E é por isso que crescem juntos. E por isso que eles são abundantes e prósperos. Então isso é um aprendizado que nós humanos temos que colocar na nossa prática, no nosso dia a dia. Esse sentimento assim, de doar, de estar com o outro. Mas quando eu falo estar com o outro, é estar totalmente presente com o outro, com a dor do outro, sentir o outro. Estar aberto para sentir junto com o outro. E desenvolver a compaixão do planeta. Porque essa doação, esse estar com o outro, é invisível. Atua no campo invisível, ganha um ganha-ganha. A energia cria prosperidade, amor e abundância para todos. E esse é um aprendizado. Em vez de a gente se separar, a gente está unido. Sim. O meu pai falou, eu não precisava de microfone, eu já falo então. O meu pai falou que, assim, quando você falou que só 10, 15 anos que começou a estudar espiritualidade, mas assim, na parte do Oriente está muito mais desenvolvido, né? Com o budismo, né? A parte e também as comunidades indígenas que foram praticamente dizimadas também já estão muito desenvolvidas. Anos luz à frente dos quando eu falo da parte ocidental, né? Do mundo ocidental, Quando eu falo da espiritualidade entrando no sistema ocidental, entrando nas escolas, entrando na medicina. Hoje os médicos já estão recomendando espiritualidade na vida. Isso não era comum. Isso aí não existia.
né? Então, a ciência e a espiritualidade estão se integrando, estão caminhando. Tá bom? Então, gente, obrigado.